Agora, vamos pegar algum modelo 3D para demonstrar. Temos alguns sites, por exemplo, o Thingiverse, que possui alguns modelos tridimensionais já prontos, feitos por outros usuários. Vou pesquisar algo bem básico aqui. Bom, eu vou pegar esse aqui como exemplo. Eu vou baixar. A gente descompacta o arquivo. Bom, geralmente nesse site sempre tem o leia-me, a licença, as imagens do objeto. E aqui quem nos interessa são os arquivos. Geralmente você vai ter um arquivo do formato .tcl, que seria Standard Tessellation Language. E esse é um dos formatos que esse programa de fatiamento aceita. Agora podemos ir em abrir o arquivo, a gente pega o modelo e a gente carrega. Bom, eu vou explicar a interface básica desse programa. Aqui temos o objeto, podemos mover ele no X, Y e Z. Nesse programa, o X é no eixo vertical, o Y é no eixo horizontal, quer dizer, contrário. O X é no horizontal, o Y é no vertical e o Z é a altura do objeto. Claro que isso depende do seu referencial, de onde você está vendo o objeto. Aqui, se eu selecionar o modelo e clicar com o direito, vai aparecer alguns comandos. Por exemplo, centralizar selecionados, remover, multiplicar, selecionar todos os modelos, posicionar todos os modelos, esvaziar mesa de impressão, recarregar todos os modelos, e restabelecer as posições e remover as transformações. Bom, vamos começar com a primeira opção, de que seria centralizar selecionados. Ele basicamente deixa o objeto selecionado na posição 000. Não tem muito segredo. Agora, remover selecionados, ele vai remover o objeto. Multiplicar, ele vai fazer uma cópia desse objeto. Por exemplo, eu quero 2 objetos. E ele vai multiplicar, colocar mais 2 objetos. Após isso, temos selecionar todos os objetos. Vou colocar um exemplo aqui. Quero 3 objetos. Eu quero selecionar todos os objetos. Eu seleciono todos os objetos. Você pode selecionar todos os objetos com Ctrl O também. E assim eu posso mover, entre outras. Você clicando no objeto e segurando Shift, você consegue selecionar outros objetos. Assim você não seleciona todos. Posicionar todos os modelos seria basicamente para que esse comando? Por exemplo, eu tenho modelos agrupados ou estão numa posição muito ruim. Eu posso chegar e posicionar todos os modelos. Assim, o programa vai organizar da melhor maneira possível na área de impressão. E por último, esses 3 comandos, recarregar todos os modelos. Isso aqui seria quando você pega o objeto que você carregou, você altera e você quer atualizar esse objeto. Então você clica em recarregar todos os modelos. Restabelecer as posições de todos os objetos e remover essas transformações não é muito difícil de compreender. Remover as transformações seria basicamente remove a rotação e o tamanho alterado, voltando ao original. Bom, agora que falamos sobre as opções que tem no objeto, clicando com o botão direito, podemos explicar as funções dessa barra à esquerda.
A primeira, que é mover, é bem simples. Ele move o objeto conforme as coordenadas aqui. Em x, y e z. X e y seria no plano e z seria a altura. Aqui temos a opção de travar o modelo, que basicamente impede que ele seja movido. E essa opção de Drop Down Model seria para deixar o modelo na superfície. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá fixo na base da impressão. Se eu desativar, eu posso deixar o modelo simplesmente flutuando, o que não é recomendável. Aqui temos a opção de escala. Aqui seriam os tamanhos reais do objeto a ser impresso. Ele tem 17 milímetros de largura, 77 de comprimento, aqui ó, e 45 milímetros de altura, assim. Aqui você rotaciona seu objeto. Você pode rotacionar ele no eixo X, Y, Z. Por exemplo, aqui você rotaciona no plano. Nesse verde você rotaciona dessa forma aqui. E no vermelho você rotaciona dessa forma aqui. Aqui você consegue espelhar o modelo 3D. Bom, o que eu não disse antes, temos alguns comandos do mouse. Se eu segurar com o botão direito do mouse, eu consigo mover a câmera dessa forma. Se eu segurar com o scroll do mouse, ele dá zoom, aumenta o zoom ou diminui o zoom. E se eu segurar com a bolinha do scroll, ele move dessa forma aqui. Agora vamos falar um pouco dos materiais. Aqui em cima tem uma barra, aqui onde ficam as impressoras, aqui onde ficam os materiais. Aqui no material você tem das marcas mais famosas e aqui temos os genéricos. ABS, e PLA, PVA e entre muitos outros. O nozzle size seria o tamanho do bico da extrusora. A gente deixa em 0.4 e a gente deixa em ABS ou PLA, depende do material que você vai utilizar na impressão. Aqui temos os ajustes de impressão, só que bastante resumido. Eu sinceramente não gosto dessa configuração. Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui em Show Custom, que seria para mostrar outras opções. E nessa barra aqui, a gente pode alterar quais configurações queremos exibir. Eu vou colocar aqui do Basic Pro All, que seria para todos. E aqui temos uma série de parâmetros e configurações disponíveis para alterar, modificar e ver o que dá certo e o que não dá certo. Bom, vamos começar com a qualidade. Altura de camada. Isso aqui seria basicamente o tamanho de cada camada que a impressora vai imprimir. Como assim? Vou colocar, por exemplo, que eu quero cada camada valendo 0.4 milímetros. E eu vou fatiar. Aqui, em pré-visualização,
podemos ver como é que ele vai ser impresso. E aqui você pode ver que ele vai demorar 113, ele vai imprimir 113 camadas. Se você ver, ele começa do primeiro, segundo, terceiro, quarto e vai subindo, certo? Até finalizar. Isso faz com que ele perca um pouco de resolução, um pouco de detalhes do modelo. Claro que isso aqui vai depender muito do que você quer imprimir. Por exemplo, se eu quero imprimir algo pequeno e com bastante detalhes, seria recomendar você colocar uma camada pequena, uma altura de camada pequena. Assim você consegue preservar um pouco mais dos detalhes. Mas caso seja um objeto grande que não necessite de muitos detalhes, como assim? Algum objeto funcional como engrenagem, base, essas coisas que são grandes, não precisa de tantos detalhes, só precisa de resistência. Então você pode deixar em 0.4, por exemplo. Mas como eu quero imprimir esse objeto aqui, eu quero um pouco de detalhes a mais. Então eu vou colocar em 0.1. A gente precisa fatiar para pré-visualizar o que vai acontecer. E como vocês podem reparar, ele está com mais detalhes do que o anterior. Porém, o que acontece? Aqui, ele vai imprimir 457 camadas. Antes estávamos imprimindo com 130 camadas. Isso impacta também na quantidade de hora que vai ser utilizado. Só para comparação, esse aqui demora 40 minutos, porém a resolução não é tão boa, com 103 camadas. Aqui, colocando em 0.1 milímetros, vai demorar 2 horas com 457 camadas, porém a resolução vai ser bem melhor. A altura da primeira camada é basicamente seria a altura da camada no modelo, na base da impressão, a primeira camada. Quanto maior, ele diz que é melhor para fixar o modelo à base de impressão. Isso é importante porque caso o modelo escape ou fique frouxo na base de impressão, pode ocorrer falhas durante a impressão e não sair o que deseja. Largura de extrusão e esses outros parâmetros, deixamos o padrão do diâmetro do bico da extrusora, que seria 0.4. Claro que pode ser modificado, porém eu não recomendo, porque não tem necessidade e pode ser que não... Pode ser que ocorra erros durante a impressão.